Cumprimentamos a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Querido Deus, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos à Tua presença nessa noite. Queremos te agradecer, meu Deus, pela vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Paizinho querido. Nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e te pedimos sabedoria e entendimento, Pai, para podermos trabalhar na Tua obra, com muito amor e fidelidade a Ti, Senhor amado. Que possamos andar sempre na Tua presença e fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco cada ouvinte na Tua presença e te peço, Pai, toca na vida de cada um. Ouve, Senhor, a oração de cada um, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão orando nesse momento junto conosco. Eu te peço em nome de Jesus, acolhe, Senhor, cada oração e atenda, Senhor. Manda bênção, Senhor, que cada um possa receber o que está pedindo, Pai. Sabemos que a vida é difícil, que tem muitos problemas, muitas lutas, muitas dificuldades. Mas sabemos que em Ti, Senhor, está toda a solução das lutas, dos problemas e das dificuldades. E é em nome de Jesus que eu te peço agora, Pai. Vai de encontro a cada um, Senhor. Vai abençoando, vai curando, vai libertando, Pai. Que cada um possa ser liberto dos problemas, das lutas, das dificuldades, das doenças, dos problemas espirituais. Em nome de Jesus eu te peço agora, Paizinho querido, que cada um possa sentir o toque da sua mão poderosa. Tu és grande e poderoso, Pai. E nós queremos te louvar, nós queremos te servir. Para podermos receber de Ti tudo o que nós pedimos. Mas eu agora te peço, Paizinho querido, perdoe-nos, ó Pai, pelas vezes que nós não se achegamos a Ti, pelas vezes que nós se acovardamos e não falamos do Teu santo nome, pelas vezes, meu Deus, que deixamos de Te louvar, de Te exaltar. Perdoa-nos, ó Pai querido. Perdoe as nossas fraquezas, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, da vida de cada um. Nós somos pecadores e tentamos cada dia nos converter a Ti mais ainda e entregar a nossa vida a Ti. Em nome santo do Senhor Jesus, eu te peço uma bênção especial na vida do pastor, que vai trazer a palavra nessa noite, Pai. Unge seus lábios, a sua mente, o seu coração e use ele, Paizinho querido, para que o pastor possa fazer a Tua vontade, meu Deus, e trazer a palavra que todos nós precisamos ouvir. Ajuda-nos, Senhor, que nós possamos preparar o nosso coração para receber a palavra. Que possamos tirar do nosso coração todo ódio, toda tristeza, todo rancor, toda amargura, e que possamos receber a Tua palavra, Pai. Em o nome santo do Senhor Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Também saúde os queridos e amados, com a paz do Senhor Jesus. Tem uma ótima sintonia, né? Que realmente, vamos ver se o áudio hoje funciona um pouco melhor. Nós sabemos que existem os problemas que são de nosso alcance, mas também tem os que não são de nossa competência. Então, por sermos baratos muitas vezes, pela transmissão,
até mesmo pelo Facebook. Então, as pessoas às vezes não se agradam daquilo que a gente fala e acabam nos limitando, nos bloqueando, de certa forma. Mas que vocês possam receber a mensagem de amor, alegria, esperança e otimismo em Cristo Jesus. Nosso abraço, nossa saudação na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Bem, já mandando um abraço lá para o Jorge, para a Mara. Deus abençoe. Estou esperando vocês aí. Abençoe. Estamos esperando, né? O lugarzinho ficou vago ali esperando. Também com o Alexandre Alberto, está nos assistindo. O Ari Kane, lá em Novo Machado. A Viviane Alberto também nos assistindo. Deus abençoe. Tem mais pessoas aqui que já fugiu aqui no meu. Vamos lá. Não sei. Foge. É isso mesmo. Glória a Deus. Nós vamos começar cantando Gaúcho Valente. Estamos na Semana Farroupilha. Então, por ser a Semana Farroupilha, nós vamos falar um pouco sobre a nossa tradição, vamos falar um pouco sobre o gaúcho. E por nós sermos cristãos, não precisamos deixar de lado a nossa cultura, as nossas tradições, aquelas que não ofendem a palavra de Deus, que não ofendem a Deus, elas podem continuar fazendo parte da nossa vida. Assim nós vamos estar cantando então Gaúcho Valente. Gaúcho valente, eu agora vou falar de uma vez contigo até não sei como andar. Quando o casé Agostinho chegou, estava de entrar. Não esperava um convite, seu desejo era brigar. Até mesmo a bebedeira, tudo era alegria, foi bem de sua saúde, ele fez tudo que sorria, sem saber gaúcho amigo o que vinha acontecendo, com essa vida enrolada já estava se perdendo. Uma coisa se complica, ainda não era hora. Até jogo de baralho, botava um dinheiro fora. Quem tinha tudo na vida, agora não tem mais nada. Aquele homem valente, todo mundo desprezava. Vejam como isso é triste, até os amigos me deixaram. Perdi uma mulher e os filhos, pois todos me abandonaram. Alguém tudo está perdido, mas eu sei que é evidente. Mesmo estando encarrido, alguém me trouxe um presente. Aleluia. O presente recebido jamais se pode comprar. Vive suavemente no vaso que Deus usar. Aceitando Jesus Cristo, você veio recuperar. Até mesmo os filhos voltarão a lhe amar. Oh, glória! O gaúcho já feliz, convertido a Jesus, agradece o presente, segue o caminho da luz, cantando e sorrindo alegre, nova vida ele conduz. Agora o homem valente é gaúcho de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podemos ser valentes, sim, mas na obra do Senhor, temos que pelear pela causa de Cristo, né? Vamos pelear. Eu digo pelear, é pelear espiritualmente, né? Não vamos sair com facão por aí, né? Sair atirando aí, porque daí é complicada a coisa, né? Nós vamos brigar espiritualmente, defendendo a causa de Cristo, amém?
Glórias a Deus. E vamos cantar mais um hino. O próximo hino que nós vamos cantar é Talentos. Deus seja louvado. Que cada um de nós possa usar o talento que Deus tem dado, né? Para que depois Deus não venha cobrar de você que não está usando o seu talento. Coloque sua vida nas mãos de Deus, procura com zelo, ora e Deus vai te mostrar o que você quer, o que Ele quer que você faça. Na vida todos nós recebemos de Jesus talentos preciosos para a obra realizar. Seja ele no louvor, no pregar na oração, todos têm o seu valor. Coloque agora mesmo a sua vida em oração. Jesus, na hora certa, a resposta vai te dar. Desenvolva o teu talento e o entendimento, e Jesus vai encontrar. Vem logo, meu irmão, vamos evangelizar. Que Cristo está falando nessa hora é com você. Tu és o escolhido do Espírito Santo que a te fortalecer. Comece hoje mesmo e não olhes para trás. Existe muita gente pensando de você. A unção e o poder, porque Jesus agora irá te conceder. Aleluia. Na vida todos nós recebemos de Jesus talentos preciosos para a obra realizar. Seja ele no louvor, no pregar na oração, todos têm o seu valor. Coloque agora mesmo a sua vida em oração. Jesus, na hora certa, a resposta vai te dar. Desenvolva o teu talento e o entendimento, e Jesus vai encontrar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, vamos colocar os nossos talentos em ações. Vamos colocá-los em ação. Vamos fazer com que aquele talento que nós recebemos da parte de Deus não seja em vão. E quando Ele nos concede esse talento, seja para o tipo de obra que for, que nós realmente o colocamos em prática. E assim nós estaremos exercitando também a nossa fé. Exercitando a nossa fé, fazendo a obra e certamente recebendo também o galardão da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Aconselhamento vai ser o próximo hino. Segundo que hoje em dia deixar cortar decepção. Você pensa ter amigos, mas é pouca ilusão. Usam de boas palavras, porém só bajulação. Foi por confiar no homem que aprendi grande lição. Jesus sempre advertia sobre a tal situação. Na verdade, o que faz é tremenda enganação. Eles usam de escada para subir de posição. Mas uma coisa é certa, vão sofrer condenação.
assim que se ganhou. Isso pode custar caro, exemplo não falta não, pois aconteceu com Judas praticando a traição. Seu destino foi a morte, perdendo a salvação. Aprende desde criança a preservar a tradição, ser honesto em meus atos e ter da educação. Prezo muito com a família e com eu não abro mão. Ter o amor e a caridade é o princípio de um cristão. Glórias a Deus. Então, essa também é uma realidade, né? Esse hino traz por título aconselhamento, né? Esse mundo de hoje em dia, quanta decepção se tem nesse mundo. Muitas vezes até pessoas próximas, muitas vezes, né? A gente pensa que são amigos, mas quando você vê é pura ilusão, né? Às vezes usa até de boas palavras, lisonjas, fazendo aquela bajulação. E quando a gente se dá por conta, você acaba muitas vezes tropeçando por acreditar nessas pessoas. Então, quando a gente tem uma experiência de vida, a gente aos poucos vai aprendendo essa lição. A gente vai aprendendo que não se pode confiar muitas vezes nesse estilo ou nesse tipo de pessoas que muitas vezes estão próximas de nós, que nos cercam e que até muitas vezes se dizem ser amigos. Na verdade, é uma tremenda enganação. Mas Jesus já advertia a respeito disso, como diz o hino, sobre essa situação. Na verdade, o que eles fazem é uma enganação e eles que usam descarga para subir de posição. Isso acontece muito no trabalho, no emprego, na vida onde nós frequentamos, na sociedade, muitas vezes pessoas que usam descarga para subir de posição, né? Depois tem aquilo que foi o objetivo deles, aquilo que eles angariaram, que eles receberam, então você já fica de lado. Então a gente sabe, muitas vezes, a gente é visto pelo ser humano, pelas pessoas, pela posição, muitas vezes, que nós exercemos. Quando nós não estamos naquela posição que, às vezes, poderíamos estar, então já não somos mais os mesmos amigos, nós somos mais deixados de lado, e isso acontece com qualquer ser humano, acontece com nós. Então, essa é a realidade, né? Então, cada um para si, cada um trabalha para si, e quando, na verdade, não deveria ser. Porque um verdadeiro líder, ele não tem medo de ensinar os demais para que aqueles também se tornem líderes um dia. Mas hoje, na grande verdade, muitas vezes eles têm medo que você vai usurpar a posição deles, então eles fazem de tudo, né? Como eu já disse, que usam descaro, fazem uma tremenda enganação, uma bajulação, mas o medo de perder o seu posto faz com que, às vezes, né, falam mal de você, inventam narrativas a respeito de você. E isso é uma coisa assim que está em evidência no mundo de hoje, no nosso cotidiano, né? Então, aqui nós citamos o caso de Judas. Judas foi um traidor. Se nós formos olhar, né? O Pedro andava armado. Pedro não tinha problema nenhum. Ele andava sempre os discípulos de Jesus. Tanto é que, naquela noite ali que foram prender Jesus, Pedro arrancou a espada e passou a espada na orelha do soldado lá. Enquanto que Judas, antes disso, ele se fazia naquele, né, que era o pai dos pobres, né? Ele queria, até quando usaram o bálsamo, quando a mulher usou o bálsamo para lavar os pés de Jesus, ele disse que isso era um desperdício, porque deveria se vender aquele bálsamo, pegar aquele dinheiro para
para repartir para os pobres, para comprar coisas para os pobres, como muitos hoje, assim, que nós estamos vendo no dia a dia, né? CDs, aqueles que querem ajudar os pobres. Mas o que Judas fez depois? Aquele mesmo que defendia para vender o bálsamo que não lavasse os pés de Jesus, que vendesse para repartir para os pobres, ele depois vende o próprio Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Então, é brincadeira, senão a gente vê que as pessoas, elas trazem isso. Isso está nesse louvor, está nesse... Então, diz que exemplo não falta não. Aconteceu com Judas praticando traição. E qual foi o destino dele? O destino dele foi a morte. Né? E perdendo a salvação, porque a Bíblia diz que ele perdeu a salvação. Que quando ele cometeu o pecado, ele ainda poderia ter pedido perdão para Jesus. Certamente Jesus ainda não perdoaria, além de tudo que ele tinha feito. Mas aí ele foi lá se matar. Né? Então, diz a Bíblia que ele perdeu a salvação. Então, a última estrofe aqui que diz assim: aprendi desde criança a preservar a tradição. Qual é a tradição? Da boa índole. Nós temos que trazer essa tradição das nossas casas, daquilo que nós aprendemos, daqueles que nos criaram, daqueles que estiveram ao nosso lado, que nos ensinaram que devemos respeitar as pessoas, temos que tratar bem as pessoas, devemos respeitar pai e mãe, devemos respeitar o nosso próximo. E isso sim tem que se conservar. Isso é uma tradição que nós devemos conservar. Nós não podemos querer entrar na evolução desse mundo perdendo até mesmo essa coisa tão preciosa que é a moral, né? Moral, a ética, o respeito, os bons costumes. Então, eu sempre digo assim, em primeiro lugar, a nossa educação. Quem sabe, às vezes, não somos mal interpretados, as pessoas até pensam que nós não temos boa educação, porque às vezes a gente, por falar a verdade, se torna até um mal educado para alguém, mas não. A verdade, ela sempre prevalece. Ela deve estar acima de tudo, mesmo que às vezes machuque alguém momentaneamente, mas futuramente essa pessoa vai vir e vai te agradecer. Foi bom que você falou a verdade. Então, a verdade deve prevalecer, acima de qualquer coisa, né? E prezar a família, como nós também cantamos aqui, isso é primordial em nossa vida, preservar e prezar a família. E isso nós não podemos abrir mão. E entendemos que o amor e a caridade é o princípio de um cristão. Mas esse amor não quer dizer que você tem que concordar com o que o mundo te propõe, ou quem sabe que aqueles que, entre aspas, que dizem amigos, propõem para você. Isso não quer dizer que isso é um amor. Não. Porque quando as coisas são antagônicas aos nossos ideais, que são contra os nossos princípios, que abominam a Deus, nós precisamos nos levantar e dar o contraponto e realmente fazer. Nós já falamos no outro louvor, colocar em prática, então, o nosso talento, as nossas ações, o nosso chamado. Isso é muito importante na vida de um cristão. Glória a Deus. Como é que está a tua vida, meu irmão? Está no comando de quem? Bem, glória a Deus. Está no comando de Deus? Um abraço para a Karine, está no Cadinho, está no Link, está nos assistindo também. O Ivo Souza também nos assistindo. Deus abençoe. Grande abraço. Se a tua vida ainda não está sob o comando de Deus, acho que chegou a hora, né? Coloca-se na presença do Senhor, coloca a sua vida sob o comando de Deus. Você vai ver como vai mudar. Minha tua vida, meu irmão, o Senhor está aqui. Te arrependa dos pecados, pecadores, e pare de resistir. Ele quer te ajudar, Ele quer te proteger, Ele quer te levantar. Te entregues ao Senhor, deixe Ele dirigir a vida em teu andar.
tocar, vou até te destruir. Eu seguro a tua mão, no momento mais difícil, vai te fortalecer. Te carregando no colo e mostrando pra você que não te deixa cair. Te carregando no colo e mostrando pra você que ele não te deixa cair. Glória a Deus. Eleve meu pensamento ao Senhor, com louvor e oração, colocando tudo na sua presença, com fé no teu coração. Teu pecado ele perdoa, teu altar ele direita, tua vara ele conserta. Reconstitui tua família, restaura teu casamento e te dá salvação. Deus está no comando, com seu braço forte, ele vai te amparar. Ele nunca vai deixar o inimigo te tocar, ou até te destruir. Deus segura a tua mão, no momento mais difícil, vai te fortalecer. Te carrego no colo e mostrando pra você que não te deixa cair. Te carrego no colo e mostrando pra você que ele não te deixa cair. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém? Podemos dizer amém, irmãos? Claro, quando nós pensamos que Deus está afastado, nós, não, Ele está junto, Ele está próximo de nós. Então, nós precisamos, muitas vezes, se agarrar, né, buscá-lo, que é importante nós buscarmos Jesus, buscarmos a presença dEle em nossa vida, e quando nós pensamos que Ele tem nos abandonado, é o momento em que Ele nos carrega no colo, porque se não fosse Ele, como seria a nossa vida? Como seria, quem estaria cuidando de nós? Temos que pensar nisso. Nosso abraço também, então, para Leonice e o Jair de Oliveira, boa noite, glória a Deus. Vamos. A Ivone Broder também está nos assistindo, Deus abençoe os nossos irmãos. Grande abraço. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Mais que vencedor, em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Alguns momentos difíceis eu já passei, até pensei que Cristo me abandonou, mas Ele amou meu coração, fortaleceu, levou alto no seu sangue me lavou. A minha fé está em Cristo alicerçada, pois precisamos muita força e muito amor. No seu trabalho encontrei-me nesta estrada, e em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Jesus espera que você venha depressa, pois muita gente precisa ouvir sua voz. Venha pegar a palavra de Jesus, venha dizer que Ele é o Salvador. A minha fé está em Cristo alicerçada, pois precisamos muita força e muito amor. No seu trabalho você vindo nessa estrada, em Jesus Cristo
brilhar, você se desesperou. E até pensou que Cristo te esqueceu. Quero que saibas que Cristo nunca te esquece. E com seus braços fortes sempre te acolheu. A minha fé está em Cristo alicerçada, pois precisamos muita força e muito amor. No seu trabalho eu vou seguindo nessa estrada, em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. A minha fé está em Cristo alicerçada, pois precisamos muita força e muito amor. No seu trabalho eu vou seguindo nessa estrada, em Jesus Cristo eu sou mais que vencedor. Então, meu irmão, se um dia você se desesperou, você precisa saber que não precisa entrar em desespero. Porque, infelizmente, algumas pessoas, elas entram em desespero ao ponto de, muitas vezes, tirarem a própria vida. As pessoas se desesperam de tal forma que não vê mais um futuro, não vê mais uma luz no fim do túnel. As pessoas entram em desespero e aí, ao invés de correr para o lado da luz, correm para o lado da escuridão, das trevas, se suicidando e tantas outras coisas que acontecem na vida. Às vezes cometendo homicídio e também quantas histórias se ouve, as pessoas cometem suicídio e acabam também se suicidando a si mesmo. Por quê? Porque entrou um desespero na vida, faltou esperança, porque quem não tem Jesus não tem esperança. Agora, quem tem Jesus continua tendo esperança. Pode ter dívidas na vida, dívidas em termos de dinheiro, mas não precisa se desesperar. O mundo é grande. Muitas vezes até por questão, muitas vezes amorosa, porque às vezes a mulher se afastou, porque às vezes a mulher se separou, quis separação, porque ali já tem algo errado, o problema já está por ali, ou porque às vezes o marido a abandonou, ou vice-versa. Ela já entra em desespero. Hoje nós temos uma geração que o jovem, quando a namoradinha o abandona, ele já entra em desespero. Quantos fatos se ouvem, quantas tragédias já se ouviu, porque determinada namoradinha deixou o namorado deixou a namoradinha. O que é isso? Tantas pessoas que existe nesse mundo, somos quase 8 bilhões já de pessoas nesse mundo. Será que precisa se desesperar? Será que precisa chegar a esse ponto? Acho que não. Essa geração, ela é uma geração do mimimi, como se fala. Eles não sabem enfrentar problemas. Os problemas sempre existiram no passado, eles existem nos dias de hoje, existirão no futuro. Os problemas sempre vão existir, mas nós temos que estar preparados para enfrentar esses problemas. Nós precisamos estar calçados no Evangelho, nós precisamos estar realmente revestidos de um Evangelho, nós precisamos colocar o capacete sobre a nossa cabeça para não sermos atingidos por raios inflamáveis, satânicos, demoníacos que vêm do mundo para nos tirar o foco, nos tirar o alvo, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. E essa salvação, essa vida eterna, ela nos dá esperança, ela nos dá luz, ela faz com que tenhamos desejo, vontade, alegria de viver e não se entregar para as potestades, para os principados, para esse mundo. Nós precisamos focar algo que é mais importante. Por isso, Jesus disse que ele veio nos dar vida e vida abundante.
E não uma vida de perversidade, uma vida de tristeza, de desânimo, uma vida que muitas pessoas levam depressiva, porque se Jesus veio nos dar vida. Então, nós precisamos focar em Jesus e buscar aquilo que Ele prometeu para nós. Nós temos que ir ao encontro daquilo que Ele nos prometeu. Às vezes, isso não vai cair do céu para nós. Nós temos que ir ao encontro. Nós precisamos buscar. Eu gosto sempre de trazer aquele exemplo daquele senhor que foi até o barbeiro. Daquele senhor que carregava uma Bíblia debaixo do braço. E ele foi até o barbeiro. E o barbeiro lhe falou: por que tu carrega essa Bíblia? Ele disse: eu carrego essa Bíblia porque é a palavra de Deus. E ele disse: mas Deus não existe, diz o cabeleireiro. O barbeiro, o cabeleireiro, não faz. E ele disse: como que não? Sim, eu estou te dizendo que esse Deus não existe, porque se esse Deus existe, ele é um Deus de amor, teria que ser um Deus de amor, então não teriam os pobres, não teriam aquelas pessoas passando fome, não teriam aquelas pessoas que estão ali mendigando na beira da estrada. Aí, aquele senhor simplesmente terminou o corte de cabelo dele, colocou a Bíblia debaixo do braço e saiu até uma altura. Mas ele não saiu sozinho porque Deus estava com ele. E o Espírito Santo lhe falou: você se calou porque você não teve resposta para dar ao cabeleireiro, ao barbeiro? Disse: olha, do outro lado da rua ele olhou, viu que ali tinha um mendigo barbudo, cabeludo. E ele foi lá e pegou aquele mendigo pela mão e o levou até em frente à barbearia, o cabeleireiro, e chamou o cabeleireiro e lhe disse: escuta, você me falou que Deus não existe, mas eu creio que Deus existe. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que não existe é barbeiro e cabeleireiro. E aí o cabeleireiro disse: mas como que não? Eu estou aqui para atender. Aí ele simplesmente pegou o cabeludo, barbudo, aquele pelo braço, e o colocou na frente do barbeiro e do cabeleireiro, dizendo: olha, se eu existisse cabeleireiro, o barbeiro, esta pessoa não estaria cabeluda e barbuda. Aí ele disse: não, mas o problema é que ele nunca veio me procurar. Então, eu não posso sair por aí procurando os cabeludos, barbudos, para fazer a barba dele e cortar os cabelos. Mas, se ele tivesse vindo me procurar, eu o atenderia. Está aí a resposta, meu caro. Meu amigo, a resposta do que você me falou a respeito do meu Deus. O meu Deus é igual. O meu Deus, ele existe. Mas ele precisa ser procurado por nós. Aleluia. Ele precisa ser achado. Se nós não vamos até ele, ele não vai sair nos procurando, porque quando ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele otorgou a esse homem um livre-arbítrio. Ele poderia escolher se ele quisesse a Deus ou não quisesse. Então, esta é a realidade. Então, se o homem não quer Deus, ele não vai procurar a Deus. Mas se ele quer Deus, ele vai ao encontro de Deus, vai ao encontro de Jesus. Ele vai procurar Jesus. Ele vai querer conhecer Jesus. Deus simplesmente o criou, a sua imagem e semelhança, lhe dotou de inteligência, sabedoria, lhe deu os pés para andar, as pernas, deu os braços para se movimentar, deu os olhos para enxergar, os ouvidos para ouvir, a boca para falar, deu tudo para o ser humano. Mas, dando tudo isso, lhe deu ainda um livre-arbítrio, onde você pode escolher em me servir ou não me servir, em ser o meu filho ou não ser o meu filho. Então, para ser filho de Deus, nós devemos ir ao encontro de Deus.
Devemos ir ao encontro de Jesus. Assim como o cabeludo, o barbudo, precisa ir ao encontro do barbeiro, vai arrumar sua barba, cortar seu cabelo. É assim que as coisas funcionam aqui na Terra, as coisas terrenas, mas também é assim que funciona com o nosso Pai Celestial, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Missionário. Glórias a Deus. Nós vamos cantar mais um hino. O título dele é Evangelismo. Glórias a Deus. Muito bem, também um abraço lá para a Tia Lélia. Qual é que é o louvor? Evangelismo. Evangelismo. Jesus me chamou, eu sou de pregar, pois a ceia está pronta, preciso de nos aceitar, devemos ter muita coragem para inimigo enfrentar. Jesus te chama agora, não pode a ele negar. Eis aqui, envia-me a mim. Eu quero evangelizar. Eis aqui, envia-me a mim. Eu quero evangelizar. Jesus aqui nos enviou, queremos contigo contar, louvar o nome do Senhor, tem muitas almas resgatadas, vamos converter corações, e Deus vamos glorificar, pois a volta de Cristo é breve, com ele vamos regressar. Esse aqui envia-me a mim, eu quero evangelizar. Esse aqui envia-me a mim, eu quero evangelizar. Vamos juntos, irmãos, trabalhar. Essa obra precisa crescer. Muita gente ainda tem sede da palavra preciosa de Deus. O amor nos conseguir, porque Cristo nos padeceu. Sejam filhos de novo em amor, ser mais um do servo de Deus. Eis aqui, envia-me a mim, eu quero evangelizar. Eis aqui, envia-me a mim, eu quero evangelizar. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, esse convite, querido e amado, foi para você, tá? Você que não assistiu, você que está aí com a sua esposa, você que está aí com a sua família, venha conosco. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos evangelizar. Ah, pastor, eu não prego a palavra. Por enquanto, não. Pastor, eu não canto. Por enquanto, não. Eu não toco. Por enquanto, não. Mas tudo o que você quiser fazer, você vai fazer. Basta você querer. Então, se você tem um desejo de servir a Deus, ou se não, pelo menos participar dos cultos, ser um membro da igreja, participante, isso é bom. E nós estamos te convidando
sempre há vagas, né? Sempre há vagas. Eu sempre digo que nós, aqui no nosso templo, aqui temos até instrumentos aí que estão parados aí, né? Tem vaga. É só querer, né? E então, muito bem-vindos, né? O nosso templo aqui é a Rua José Bonifácio, número 1840. É no alto da Balneária, né? Então, muito fácil de achar aqui, é a rua costeando o Exército Brasileiro aqui. É fácil de achar. Agora estão terminando o calçamento até na BR 472, aqui que faz o anel rodoviário. E então, pouco tempo aí nós vamos ter então o acesso já calçado também da BR. Mas aqui é asfaltado, tá tudo beleza, né? Mas faltava ali 700, 800 metros, uma coisa assim, que ainda era estrada de chão. Então, vamos ter essa ligação também aqui, ela liga com o expedicionário Weber, é muito fácil chegar aqui. Basta querer. E se você quiser, Deus vai prover para você poder estar aqui conosco. Amém? Glória a Deus. E Maria concebeu do Espírito e deu à luz, a estrela aos magos com luz. Herodes se aborreceu, José para o Egito correu. Assim, pois, salvou Jesus. Batizou-lhe João Batista nas águas do Rio Jordão e depois a tentação. Pedindo que ele desista, 4 apóstolos conquista e começa a pregação. Jesus no monte assentado prega a bem-aventurança, no não adultério e vingança. Como orar foi ensinado, jejuar sem ser notado, ser manso e ter esperança. Andar no caminho estreito, que o largo é da perdição. Ai da falsa pregação. Segue Jesus por direito, erguendo enfermos do leito e as novas da salvação. Dá instrução aos seguidores e testemunho de João, de um homem restaura a mão. Não servir a 2 senhores, diz do princípio das dores e a grande tribulação. O plano para matá-lo, Judas traindo Jesus. Simão lhe carrega a cruz. Pedro nega antes do galo. Calvário, morte e abalo. A volta em forma de luz. Ainda temos no Evangelho de João. Quem crê em mim tem o Pai. Quem crê no Pai tem a mim. Voltarei de onde eu vim. Quem for salvo também vai. Sede puro, não pecai. Eis que está próximo o fim. Um abraço também para a Nietzsche, né? Está nos assistindo. Ficamos tristes que estiveram por aí de novo, né? Não conseguiram chegar até aqui em casa, né? Mas estamos esperando, né? Eu sei que às vezes não é fácil, né? A correria do dia a dia, mas um abraço para o Hilário aí também, todo o pessoal aí, toda a família. Grande abraço. Nos Atos dos Apóstolos também tem um versículo rimado aqui que diz: perseguidor acusando e Paulo se defendendo, Agripa e Festo dizendo: podia soltá-lo quando não há César apelando, mas a nós, pois, se vendendo. Desde Damasco ele paga o preço da conversão, deboche, injúria e prisão. Vai Paulo cumprindo a saga, Jesus é o mestre e tem a vaga na escola da salvação. Maravilhoso, né? Então nós temos essa Bíblia rimada aqui, é muito importante, né? Que se faça a menção, como é bonito nós ouvirmos, né? Muitas vezes se faz as pregações de uma forma rimada, até mexendo um pouco com a tradição, né? Desde que não se distorce a palavra, né? Não se desvirtue a palavra, ela pode ser usada em forma de rima também, né?
para que nós possamos, né, nos contagiar um pouco com o nosso tradicionalismo de gaúcho, de aquelas pessoas que têm aquela tradição maravilhosa, de viver a Semana Farroupilha como nós estamos vivendo aqui, fechado, né? E vamos em frente, né? Tivemos o 7 de setembro, semana passada, agora estamos entrando na Semana Farroupilha, já entramos. Então, conservando a tradição e, na verdade, poderíamos trazer um pouco a respeito da história. Então, as coisas às vezes não se conseguem assim como as pessoas pensam, não se consegue abanando um lenço branco, não se consegue simplesmente por palavras, às vezes tem que entrar em ação. Veja que Josué, quando liderou o exército do Senhor, o exército de Israel, para tomar posse das terras prometidas, eles também não chegaram com o lencinho branco abanando, pedindo para que aquele povo estranho ali cedesse o lugar para eles, não. Eles entraram guerreando, eles entraram empunhando armas, espadas e diversos tipos de armas daquela ocasião e foram para a batalha. Então, muitas vezes querem trazer uma falsa pregação, um falso ensinamento. Não, o nosso Deus é um Deus de guerra. Ele se colocava adiante. Quando Moisés subiu ao monte ali, oraram, e muitas vezes, né, esse povo tinha que ir para a batalha, tinha que lutar por aquilo que era designado a eles, mas que tinham que lutar para que conseguissem tomar posse daquilo que Deus lhes tinha prometido. E Deus dizia, eles consultavam a Deus e Deus, através dos profetas, dizia, pode ir a guerra que eu estou adiante de ti. Quando Deus ia adiante deles, as guerras eram vencidas. Mas, em determinado momento, Deus cirrou com o povo, que o povo estava se pervertendo, Deus disse, agora vocês vão sozinhos. E aí tiveram uma grande decepção. Aí eles perderam a guerra. Então, nós, quando vamos por uma guerra, por uma luta, nós temos que sempre ter Deus que esteja diante de nós para consultar a Deus se está correto, se isso não está correto. Quando nós lutamos pelas coisas que são concernentes ao espiritual, que estão em consonância com a palavra de Deus e com a ideologia de Deus, com a doutrina de Deus, nós devemos lutar por estas coisas. Claro que a nossa guerra hoje ela é mais espiritual, mas nós devemos sempre estar também precavidos, porque nós sabemos que o inimigo é astuto e ele pode usar de muitas artimanhas. Então nós, como cristãos, também devemos estar preparados para confrontar muitas vezes os nossos inimigos. E eles certamente não vêm de mãos vazias, eles vêm preparados. Então, nós não podemos seguir muitas narrativas. Vamos pela palavra de Deus, vamos pela Bíblia Sagrada, vamos estudar a Bíblia, vamos pregar a Bíblia. E não pegar um versículo isolado, muitas vezes, e fazer uma narrativa em cima de um versículo. Então, como eu disse, falei antes do louvor, tem gente hoje pregando, né, o bom samaritano, porque tem que dar para os pobres, tem que partilhar tudo para os pobres. Tinha um que fez isso. Foi Judas. Mas ele só falava isso, mas na prática não fazia. Ele dizia isso, mas não, as suas obras não eram condizentes. Quando ele disse, não, nós temos que vender esse bálsamo, se não tivesse vendido, nós íamos ganhar tanto dinheiro aqui, nós íamos distribuir para os pobres. Na verdade, ele queria era para ele. Na verdade, ele queria, porque senão ele não teria vendido Jesus, não teria entregue Jesus por aquelas 30 moedas. Então, nós temos que cuidar, nós temos que ter um pouquinho mais de discernimento das coisas, nós temos que ter um conhecimento espiritual. Nós temos que ver em quem nós acreditamos e em quem nós acreditamos. Vamos buscar conhecimento da palavra de Deus. Diz o versículo aqui, em Cristo Senhor confia, o sigas com esperança, que os frutos dessa confiança os colherás todo dia. Com fé e sabedoria, quem espera sempre alcança. Amém?
É maravilhoso, né? Aqui o escritor chamado Nabucco Portes se dar o trabalho, o luxo de trazer esses versículos bíblicos, esses textos bíblicos em forma divina, né? Então, ele nos traz aqui, ó, honra teu pai, honra tua mãe e teu pai, é o que o mandamento ensina. Para o filho, a disciplina. Quem a observa não cai, mas o mundo insano vai distorcendo a paz divina. É bíblico, né? É uma verdade, é rimado, mas é bíblico. Então diz, honra tua mãe e teu pai. É o que o mandamento ensina. É correto, o mandamento ensina isso. E para o filho nós temos que dar o quê? Temos que dar tudo o que ele pede? Não. Isso não é ser amoroso. Dar tudo o que ele quer não é amoroso. Ele tem que aprender que ele também tem que lutar, tem que batalhar, tem que trabalhar para conseguir as coisas. Ele tem que aprender desde berço, desde pequeno, que é com o suor do rosto que se alcança as coisas. É com o trabalho que se alcança as coisas. Então, para o filho, é disciplina. E ainda diz assim, quem observa, não cai. Quem observa essa disciplina, o pai que disciplina seu filho, o ensina a trabalhar, não dá tudo o que ele pede de mão beijada, como diz o ditado, né? Que o ensina a trabalhar, o ensina a pescar, não dê sempre o peixe. Uma vez você pode dar o peixe, mas a segunda vez ensina a pescar. Sabe, você quer o peixe de novo? Então agora você vai pescar. Quando você foi criança, quando você foi bebê, quando você era muito pequenininho, nós te damos o peixe. Agora você vai pescar. Porque até a palavra de Deus, a Bíblia também nos ensina, o apóstolo Paulo também nos ensina. Diz, olha, quem não quiser trabalhar, que não coma também. Então muitos pensam, mas isso é uma palavra agressiva. Não, isso é bíblico. Ele dizia para os desculpados da época ali, se não me engano, os Tessalonicenses ou os Tessalonicenses, se não me engano, eu não decoro isso, mas ele falou, olha, quem não quiser trabalhar, que não coma também. O que quer dizer isso? Você quer comer? Trabalhe. Ah, você tem problema de saúde? Aí é outro caso. Aí vamos deixar... vamos ajudar as pessoas que estão necessitadas, com problema de saúde, elas precisam da ajuda dos que estão em condições físicas em ordem, em dia, né? Vamos dizer assim, perfeitas. E às vezes as pessoas também esquecem que o próprio Deus, lá em Gênesis, ele sentencia o homem. O que é isso, pastor? Não, ele declarou uma sentença. Quando o homem pecou, está lá em Gênesis. Quando o homem pecou, o que Deus falou para Adão e a Eva? Ele diz, assim como vocês caíram, vocês não escutaram, vocês não obedeceram, vocês transgrediram a lei. Então, assim, ó, de hoje em diante, do suor do teu rosto comerás teu pão. Ele não disse que era caído. Não, ele até teve misericórdia com o povo que foi tirado do Egito, porque ali eles não teriam onde trabalhar e ganhar o sustento. Então ali ele providenciou milagrosamente o maná, ele providenciou as codornizes, ali sim, porque eles não tinham no que trabalhar. Mas a sentença, ela está posta, a sentença, ela continua válida. Do suor do teu rosto comerás teu pão. Então, quem quiser comer, precisa trabalhar. Não podemos querer que alguém nos dê tudo. E tem pessoas que estão acomodadas, elas querem tudo. Então, quando eu falo contra o assistencialismo, eu sei do que eu estou falando. Quando eu falo contra o assistencialismo, porque eu sei que muitas vezes, não todos, não vamos aqui exagerar, não vamos colocar todos no mesmo patamar, não vamos dizer que todos são iguais, não. Há exceções. Mas a grande maioria dos que
são assistidos, eles permanecem por longos meses ou até anos buscando essa assistência para não precisar trabalhar, não precisar cumprir horário. É muito difícil na vida das pessoas angariarem bem material. É difícil. Nós somos prova disso. Já tenho falado muitas vezes. Quem sabe muitos que não nos conhecem, ou até muitos que nos conhecem, não sabem que nós começamos a vida até cozinhando no fundo de um tonel. Sim, uma chaleira de uma lata de azeite, colocado um cabo de madeira e aquilo era chaleira. O nosso colchão, em determinado tempo da nossa vida, era palha fina que saía na peneira debaixo da trilhadeira. Então, aos poucos, quem trabalha e não esbanja, ele vai conseguindo comprar o necessário. Nós não somos pessoas, vamos dizer assim, que temos capital, não. Mas, graças a Deus, somos bem-sucedidos para o nosso gasto, para o nosso consumo, para a nossa posição. Tá ok, beleza, graças a Deus por isso. Mas, quando iniciamos assim. Não tínhamos nem sequer um fogão, não tínhamos sequer uma chaleira, não tínhamos sequer uma cama. Casa, então, nem se fala, né? As demais coisas, estou começando de dentro da casa, de dentro. É assim que as pessoas começam, mas a pessoa que trabalha vai à luta. Mas muitos não querem cumprir horário, elas não querem bater um ponto, não querem, vamos dizer assim, frequentar um cartão ponto, ou um ponto ali digital, que é hoje em dia. Elas correm, existem empregos. Nós aqui na cidade, diariamente, as rádios anunciam vagas de emprego. Para quem quiser trabalhar, tem. Quem quiser trabalhar, tem emprego. Aqui em Santa Rosa tem. Sei que aqui no vizinho município de 3 de Maio tem. Então, o assistencialismo, ele não pode ser uma coisa que a pessoa se acostume com ela, ou com ele, assistencialismo, seja ele feminino ou masculino, né? Ela deve ser por um determinado tempo na vida. Aí até que a pessoa se equilibra. É muito bom que se tenha o assistencialismo, mas é até equilibrar a vida das pessoas. Então, você acha justo que pessoas trabalhando consigam os seus bens materiais, consigam o seu veículo, consigam o seu celular, e de repente você é atacado por alguém, é roubado por alguém? Você acha que isso é justo? Isso é correto? É claro que não. Então, não vamos dizer que essas pessoas que cometem esses atos são as vítimas da sociedade. Não. Elas não são as vítimas da sociedade. Elas fazem da sociedade as vítimas delas. E às vezes as pessoas não têm coragem de falar isso. Nós precisamos ter a coragem, a ousadia de falar sobre isso. Sim. Muitas vezes nós nos tornamos vítimas dessas pessoas porque nós temos que nos cuidar, nós temos que esconder o nosso celular, temos que esconder as coisas que nós temos, que nós trabalhamos para adquirir. E aí vem um larápio e nos tira, nos rouba. Isso é correto? Não, se quiser um celular, vá trabalhar para comprar. É verdade ou não é? E assim eu sei que muitos que estão me ouvindo começaram a sua vida dessa forma, começaram lá embaixo, começaram degrau por degrau. Eu sei como é que é. Assim nós temos nossos filhos, comprando um terreninho, pagando por mês. E assim foi, né? Até conseguir pagar o terreninho, construir sua casa. É esse exemplo que nós temos que dar, que está dizendo aqui, ó. Honra tua mãe e teu pai, é o que o mandamento ensina. E para o filho ensina o quê? A disciplina. A disciplina é isso. É a boa índole.
é a moral, é a ética, o respeito, ensiná-lo que ele precisa trabalhar, que ele precisa se esforçar. Não dê o peixe, ensine a pescar. Você só dá o peixe até uma certa idade, depois eles têm que aprender a pescar. Se depois tiver a oportunidade de ajudá-los, mais ajude. Mas precisam ser ensinados a observar essa disciplina. Porque diz que quem observa não cai. Não cai. Não vai cair na prisão. Não vai cair no mundo da orgia. Não vai cair no mundo da droga. Não cai no mundo da perdição. Por quê? Porque tem um alicerce. Está alicerçado. E é isso que Deus espera. Essa é a doutrina de Deus, é a doutrina de Cristo. E muitos não querem pregar isso. Só querem pregar porque nós temos que só dar. Só dar, só dar, só dar. Nós temos que ter amor, amor, amor. Amor, eu já falei sobre o amor. É uma palavra que ela não é simplesmente você agradar os outros. Amor também é ensinar. Amor é persuadir. Amor também é exortar. Então, o amor, ele entra num contexto, ele abrange um leque muito grande. Nós podemos dizer, isso é amor. Está exortando, está admoestando, está aqui persuadindo a fazer as coisas corretas, isso é amor. Tem para dar deliberadamente, como diz a Bíblia, se você tem para dar deliberadamente, da tua vontade, não forçado, você vai dar aquilo que você acha que pode dar, deliberadamente você dá. Aí é bênção para você, é bênção para quem recebe. Agora, quando é meio forçado, quando é meio obrigado, aí não é bênção para nenhum lado. Então, o amor é uma coisa que abre um leque muito grande, né? Porque ele diz, mas o mundo insano vai distorcendo. Exatamente isso que eu estou falando aqui. O mundo insano, ele vai distorcendo. Não, peraí. Pai, tu trabalhou com fulano lá. Tu trabalhou quantos anos? Bota na justiça. Você vai ter mais direitos. O que é isso? O que é isso? Isso é correto? Não, isso é pecado. Isso é pecado. Por quê? Porque quando você vai trabalhar para alguém, você já acerta os honorários antes. E os honorários que eu estou dizendo são propostas, às vezes é por porcentagem, às vezes é por dinheiro, às vezes é salário, às vezes não é, às vezes é um acerto que é feito. Então, se você vai para o trabalho, você no seu contrato ali inicial está escrito que você vai trabalhar 40 horas semanais, é 40 horas semanais que você vai trabalhar. Se são 44, é 44. Se é 36, 36. Isso você vai acertar antes. Não depois que você sai, aí vou levar para a justiça. Porque a justiça nem sempre é justiça. A justiça às vezes é injustiça. Aliás, a maioria das vezes, nesses casos. Por quê? Porque o mundo é insano. Mas o mundo é insano e vai distorcendo a realidade, a verdade, os fatos. Então, vamos cuidar do que nós vamos fazer. Você já sabe, quando você vai tratar alguma coisa com alguém, é aquilo que você tratou. Tem que ser assim. Porque a Bíblia diz que para um cristão, para um filho de Deus, sim é sim e não é não. Então, muitas vezes, aparece uma vaga de emprego, aí formam-se filas para aquela vaga, e depois a pessoa ela é contemplada com aquela vaga, passa um tempo, e ela acha que está trabalhando mais do que deveria, aí inventa de botar o patrão na justiça. Que, na verdade, então se torna uma injustiça. Por quê? Porque você sabia quanto ele ia. Por que não deixou o outro pegar o emprego? Por que não deixou que o outro fosse? Então, são muitas coisas que nós temos que começar a aprender. E nós, como pastores, temos que começar a ensinar. E é isso que está faltando na vida espiritual das pessoas.
Está faltando os ensinamentos espirituais. Os ensinamentos espirituais, pastorais. E quando eu digo pastorais, eu não estou me referindo só a pastor, qualquer líder espiritual, seja ele pastor, padre, o que ele for, ele tem que ensinar o que é justo, o que é verdadeiro. Ah, mas eu acho que eu deveria ganhar tanto, eu vou fazer greve para ver se... Não, está errado. Você só faz greve se realmente teu patrão não está te pagando aquilo que foi acertado, aquilo que foi combinado. Aí você tem o direito de fazer. Mas caso contrário, não, porque você sabe, você já sabia quando você assumiu quanto você iria ganhar. Então, ensina-se de uma forma errada. Cria-se narrativas de que nós podemos fazer milagres. Não, não, não é assim. O suor do teu rosto comerás teu pão. Quem não quiser trabalhar, que não coma também. Essa é a realidade. Essa é a verdade que está sendo omitida por muitas pessoas, por muitos líderes. Não, tem que ganhar tudo de graça? Não. Por que alguns precisam levantar às 5, 6 horas da manhã e enfrentar um relógio ponto? Precisam enfrentar muitas vezes o frio, trabalhar muitas vezes em ambientes pesados para trabalhar, muitas vezes em ambientes que são insalubres, onde prejudica a tua saúde, e essas pessoas vão. Aí elas vão ter que ter a obrigação de dar para aquele que está ocioso, está em casa, está tomando chimarrão, está descansadinho, está tranquilo, espera o sol esquentar para sair da cama no inverno, enfim, né? Então, nós temos que saber mensurar as coisas. Nós temos que saber olhar para o lado certo, não cometer injustiças, cometer-se injustiça. Então, quando alguém te diz, não, Deus é amor, Ele é amor, eu não nego. E tenho que pregar que Ele é amor, porque eu sei que Ele é amor. Mas Ele é justiça. E Ele não vai aceitar que se faça injustiça, que se faça injustiça em detrimento aos que cometem a justiça. Temos que analisar muito bem isso, meditar muito bem sobre esses assuntos também. Tá? Então, para encerrar, vou repetir o que diz o versículo. Honra tua mãe e teu pai, é o que o mandamento ensina. Para o filho a disciplina, quem a observa não cai, mas o mundo insano vai distorcendo a paz divina. Aqui em 1 Epístola de Timóteo, né, diz também assim, ó, o pastor não repreenda ao servo com aspereza, agir sempre com firmeza. A palavra recomenda, de forma que a igreja entenda a exortação com clareza. Conselheiro é ouvidor de jovens e anciões. Sob os princípios cristãos, andará por onde for. Presbítero do Senhor, saber onde impor as mãos. O servo tem seu direito, os seus deveres também. Não sobrepor-se a ninguém, conduzir-se com respeito, buscar na fé ser eleito para o que a igreja convém. Bonitas as palavras, sábias as palavras aqui, porém são sábias, não são de autoria do escritor. Ele simplesmente as colocou em forma de rima. Certo que estará fazendo, além do que estou pedindo, o receberá sorrindo. Parece-me que estou vendo, o Senhor lhe vem dizendo, e eu contente repetindo. Amém? Glória a Deus. Um abraço para Severina Avelino. Deus abençoe. Está nos assistindo, não sei de onde é, mas um grande abraço. Não importa também de onde é, mas que Deus abençoe. E também o Valdecir Ribeiro, lá de Jaraguá do Sul. Deus abençoe. Amém?
Domingo à noite, 19h30, culto de louvor e adoração a Deus, Rua José Bonifácio, número 1840, Vila Balneária, cidade de Santa Rosa. Você é nosso convidado. Domingo à noite. E se você não puder vir, nos assista pela live. E até quarta-feira também, neste mesmo horário, aqui também com a transmissão da live. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz. E o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? Um grande abraço a todos os gaúchos e as gaúchas da nossa querência e de todo o Brasil, ou de todo mundo onde nos assistir.